As duas fogueiras. As duas fogueiras para apóstolo Pedro. As duas fogueiras. A primeira fogueira, Pedro nega Jesus. A segunda fogueira, Jesus aparece para Pedro perguntando: Pedro, tu me ama mais do que esses? Numa fogueira, Jesus foi desprezado, Pedro negou, o galo cantou, Pedro esquentando uma fogueira. Agora, Jesus aparece para Pedro do lado de uma fogueira e pergunta: Pedro, tu me amas? Interessante esse assunto. Fica comigo até o final. Deus vai falar de novo com você. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta-feira, falando do amor de Deus, lendo a Bíblia para você. Todos os dias às 7 horas da manhã. Então vamos ao assunto que interessa. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve. Você está no canal da Bênção, PR João Guimarães. E você pode deixar aí o seu like. Você pode fazer o comentário aí para que essa mensagem vá mais longe. Você conhece, você sabe do assunto. O verso 15 de João, capítulo 21. Depois de comerem, Jesus pergunta a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Observa que depois que comeram o peixe e o pão na fogueira, depois de ter lançado a rede do lado direito e ter pego 183 grandes peixes, Jesus chama eles para comerem. E ali ele está do lado da fogueira. Após ter se alimentado, agora Jesus pergunta para Pedro: tu me amas mais do que estes? E aí tem o enigma aí que ninguém consegue apoiar ou dizer ou defender mais. O contexto deixa claro. E em opiniões de muitos, e eu vou pela esta opinião, mas também eu posso aprovar a outra linha de pensamento sobre quando Jesus pergunta: mais do que estes? Observa que lá, na primeira gravação, no verso 1 de João 21, Jesus aparece de manhã à beira do mar de Tiberíades. E os 7 havia pescado a noite toda e não pegado nada. Mas antes disso, nós lemos assim: Pedro diz, vou pescar. Quem? Pedro diz, vou pescar. O que Pedro tinha deixado de fazer quando Jesus o chamou? Pedro abandonou a pescaria. Foi seguir Jesus. Jesus foi para a cruz. Pedro nega Jesus. E agora Jesus já fez os 3 dias. Jesus já havia ressuscitado. E Pedro volta novamente no seu serviço. Pegar peixes. E agora Jesus está dizendo: você ama mais do que a sua atividade, do que a sua vida secular. Você ama mais do que estes 183 peixes. Mais do que esses peixes. Porque você voltou a pescar. Uma vez você deixou para me seguir. E Pedro diz: tu sabes que te amo. E a insistência por 3 vezes. Foi 3 vezes também que Pedro negara. Mas quando Jesus anuncia, lá em Mateus 26, que ele iria passar pela cruz, o Filho do Homem iria ser açoitado, e dispersarão as ovelhas.
Pedro se manifesta e diz: pode ser que estes aí, abandonam o Senhor, mas eu nunca abandono. Uma expressão de quem amava a Jesus mais do que os outros. Sim ou não? Então agora Jesus está aqui novamente. Pedro está aqui, tem mais 6 discípulos ali. E Jesus agora olha para eles e disse, para Pedro e diz: você me ama mais do que esses discípulos aqui? E Pedro diz: tu sabes que te amo. E por que a expressão de Jesus? Uma vez, outra vez e a terceira vez. A primeira vez Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? Ele diz: tu sabes que te amo. Ele diz: apacenta os meus cordeiros. A segunda vez ele pergunta: tu me amas, Simão Pedro? E Pedro responde: tu sabes que te amo. Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. E ele pergunta de novo: tu me amas, Pedro? E Pedro responde: tu sabes de tudo. Aleluia. Porque outrora Pedro diz: eu vou morrer pelo Senhor. Porque ele disse essa palavra, Jesus disse: você vai morrer por mim? Eu te digo a verdade, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E agora, Pedro, lembrando disso, disse: olha, quem sabe é tu. Eu, na verdade, não sei de nada. Porque quando Pedro responde que amava Jesus, Pedro respondia com amor filho, ou com amor de amizade, de consideração. Jesus estava perguntando sobre o amor ágape, que é o amor do sacrifício, o amor incondicional. Jesus pergunta por 3 vezes. Este amor incondicional, um amor que doa sem esperar nada vir de volta. Pedro respondia pelo amor de relacionamento, pelo amor de consideração, que é o amor fila. Mas lá na frente, na terceira vez, Pedro entendeu que ele não sabe, que ele não entende dessas coisas. E aí segue: sim, Senhor, tu sabes que te amo, disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, magoado, por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele diz: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. É interessante que Jesus não está dizendo: tu amas as minhas ovelhas, a qual você vai cuidar. Jesus disse: não, para cuidar das minhas ovelhas você precisa me amar. É importante observar isso. Ame a Deus e pastoreie as ovelhas dele. E aí, mais uma revelação nesse capítulo 21. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia
E ia para onde queria, mas quando for mais velho, estenderá as mãos em outras pessoas, vestirá e levará para onde você deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com que Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse, siga-me. Pedro voltou e viu o discípulo a quem Jesus amava e seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntou, Senhor, que te irá trair? Quando, naquela ocasião, na ceia, perguntou para João. Quando Pedro viu, perguntou ao Senhor, e quanto a esse ele? Respondeu Jesus, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer. Apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte. O que importa? Esse é o discípulo que dá testemunho das coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seria escrito. Então João caprichou em dizer que muito mais coisas Jesus fez que não está escrito neste livro. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não perde aquele que é Deus. Pedro negou, Jesus voltou com compaixão e foi atrás de Pedro e resgata Pedro. No meio de um cenário de uma pescaria, como em outra ocasião, ele também havia resgatado Pedro pela primeira vez. E agora pela segunda vez, também numa pescaria. Observa que na fogueira, onde tinha as pessoas esquentando fogo ali, Pedro nega Jesus. E agora na fogueira, segunda vez, Pedro é reconciliado por Jesus do lado de uma fogueira. Novamente, Pedro agora reconcilia, recebe a compaixão de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Quem cuida de você é Jesus Cristo. Não adianta você achar que é alguma coisa. Não adianta você achar que você pode fazer algumas coisas. Provérbios capítulo 16 diz, o homem faz planos, mas quem aprova é o Senhor. Eu venho aqui para te dizer uma verdade. Coloca isso no teu coração. Tudo quanto for colocar, fazer, é Deus quem sabe, é Deus que conhece. Faça como o profeta. Quando Deus pergunta para ele, poderão esses ossos reviverem? Ele diz, tu, ó sabe. Ezequiel teve sabedoria para responder. Cuidado dizer que sabe alguma coisa. Cuidado dizer que vai dominar alguma coisa. Você não tem condições de dominar nada, mas aquele que está com você, que é maior do que o que está no mundo, esse é o que administra a sua vida. Deposita tudo aos pés de Jesus e verás que haverá frutos e frutos produtivos amanhã. Você quer ver futuro, quer ver sucesso? Coloca tudo nos pés de Jesus. Diga tudo a Ele. É Ele que sabe do seu amor. É Ele que sabe da sua caminhada. É Ele que sabe do seu caminho. É Ele que sabe do seu coração. É Ele que conhece a sua mente. É Ele que conhece a sua estrutura. E é Ele quem fortalece nesta manhã. Esta palavra é para você. Levanta a cabeça, olha para Jesus, deixa Jesus ajudar, fazer, entrar
ir na sua frente nos seus negócios e verás que o sucesso é certo para a glória do nome dele. Esta é a palavra das 7 da manhã para o teu coração. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te louvar, meu Deus, pelo teu poder, pela tua bondade. Alegra, Pai, o coração dos teus servos. Meu Deus, traz entendimento através desta ministração. Se a tua mão conduzindo, fortalecendo, abençoa, oh meu Deus, alcança pelo teu poder. Abre aquela porteira, meu Deus, que está com dificuldade para ser aberta. Para a vitória do teu filho, abre ela nesta manhã, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Dá outra oportunidade, meu Deus. O Senhor é Deus da segunda chance, como o Senhor fez com Pedro. Dá mais uma oportunidade, em nome de Jesus.